Ora, bom dia! Hoje é dia 11/11/2020. Glória a Deus, aleluia! Então, vamos fazer uma oração. Pai, pela fé do teu Filho amado Jesus Cristo, esta gravação está a correr bem e tudo será para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia! Glória ao Senhor. Então vamos ler aqui o hino 303 da Igreja Evangélica. Ninguém há como tu, ninguém há como tu, Senhor, ninguém há como tu, Senhor Jesus. És o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Rei dos Reis, és tão bom, Senhor Jesus. Te amo, te adoro. Pai, Filho e Espírito Santo, te adoro de todo o meu coração. Te sirvo com fervor e com amor, Senhor Jesus. Tu me ajudas a perdoar a toda a gente, a fazer bem aos meus inimigos, a espalhar a paz, porque a tua palavra diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Te peço que me faças esquecer as pessoas que se portam de tal maneira comigo que não me fazem sentir bem, são narcisistas ou são isto ou aquilo. Bem, vamos ler agora o 304. Nós sem ti não somos nada. Bom és tu, Senhor, é o teu amor. Aliás, e o teu amor não tem fim. Santo, santo, santo és tu, Senhor, e o teu poder está sobre mim. Aleluia. Tu nunca nos deixas. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Tu nunca nos deixas nem abandonas. Contigo eu nunca estou sozinho. Obrigado, Jesus, estás agora mesmo ao meu lado, dentro de mim. Aleluia. Tu nunca nos deixas nem abandonas. Contigo eu nunca estou sozinho, pois sei que sempre, em qualquer situação, com a tua mão abres um caminho e nos livras dos problemas. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós sem ti não somos nada. Nós sem ti não somos nada. Tu és a fonte da vida, pois tu és tudo de bom para mim. Não posso mais viver sem ti. Preciso de ti no meu viver. Preciso da tua unção no meu ser, pois não é na minha força, nem na minha habilidade. Estás a fazer fugir os meus inimigos, sejam espíritos ou mesmo seres humanos. Preciso de ti no meu viver, da tua unção no meu ser, pois não é na minha força nem na minha habilidade, mas na força do teu poder. Aleluia! Glória ao Senhor. Vamos ler aqui em Efésios a palavra de Deus. Hoje a gravação tem por título Os Demónios. Então vamos ficar firmes em Jesus. Ele expulsou os demónios. O diabo, Satanás e toda a força negativa mandam os demónios para trazer doenças e problemas e incompreensões e maneiras de agir erradas, pois o ser humano é imperfeito, tem obras. Efésios 6, começando o verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais, para ficarmos com poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Lá no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está livre de todo, ou seja, vence todos os ataques, todas as ciladas, todos os vírus, todas as pestes. Glória ao Senhor. Verso 12 de Efésios 6. Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne, ou seja, não precisamos lutar contra a carne e o sangue. A nossa vingança não é contra aqueles que querem ser nossos inimigos ou que são usados pelo diabo por serem nossos inimigos. A nossa vingança é contra os principados, devemos estar firmes e lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Portanto, a nossa vingança é contra os principados malignos, contra as potestades malignas, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, as portas do inferno não podem prevalecer contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, contra os seus membros também não. Glória ao Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Podemos dizer, Pai, eu tomo agora toda a tua armadura para que possa resistir no dia mau. Aliás, os dias são todos maus. E havendo feito tudo, ficar firme. Pai, ajuda-me a estar firme, tendo cingido os meus lombos com a verdade e tendo vestido a couraça da tua justiça. Tu me justificaste pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ajuda-me, Pai, a ter os pés calçados na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual, pela fé do teu Filho amado, eu apago os dardos inflamados do maligno, fora malignos, no nome de Jesus. O Senhor Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demónios, falarão novas línguas, etc. Verso 17, tomai, é o Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação. Pai, toma agora o capacete da salvação. Eu tenho a certeza que tu já me salvaste. No dia em que eu recebi Jesus, no dia a seguir a ter recebido Jesus, eu que estava desempregado havia 4 meses, tive um emprego e fui ganhar 4 vezes mais, e a partir daí tu me tens abençoado, Pai. Verso 18. Ajuda-me, Pai Santo, a orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo, no teu Espírito. E ajuda-me a vigiar nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por toda a tua igreja, Pai. Glória ao teu santo nome. Amém. Aleluia. Vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 32, 15 a 19. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, pensaste que eras muito forte, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação,
Vamos dizer, Pai Celestial, tu me fizeste, e no ventre da minha mãe fizeste crescer as 2 células, o espermatozoide juntamente com o óvulo. Glória ao teu nome, Pai. Faz que eu tenha fé que tu existes e és galardoador dos que te buscam. Eu tenho a fé do teu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia. Vamos continuar. Vamos começar no verso 15. Glória ao Senhor. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram os zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demónios, não a Deus. Ofereceram aos deuses que não conheceram. Nosso Deus se revelou ao primeiro homem, a Abraão, Isaac, Jacó e por aí fora, Moisés, etc. Então, sacrifícios ofereceram aos demónios, não a Deus. Ofereceram aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. O Abraão, Isaac e Jacó, como eu disse, etc. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocado à ira contra seus filhos e suas filhas. Salmos 106, 36 a 41. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demónios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam, se assenhorearam deles. 1 Samuel 16, 14 a 17. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, do rei Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Deus permitiu isto, né? Por causa da desobediência à palavra, à sua palavra. Diga agora, pois, nosso Senhor, o rei Saul, a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão na harpa e te acharás melhor.
Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. 1 Samuel 13, 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor teu Deus te ordenou. Então, Pai, eu te peço que eu seja um homem segundo o teu coração, segundo a tua palavra, segundo o teu Espírito, segundo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Samuel 15, 22 a 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, que simbolizavam o Senhor Jesus, mas em si não tinham tanta importância. Vamos ao 23, verso 23. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, bruxaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porventura tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vou ler outra vez o 23. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Não devemos porfiar, mas devemos obedecer à palavra de Deus. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos ler em Lucas 22, 3 a 8. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi Judas Iscariotes, e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram a lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E Jesus mandou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. 2 Crônicas 5, 10 a 12. Na arca não havia coisa alguma senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, por todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino,
com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Segunda de Samuel, aliás, perdão, Segunda de Crónicas 5, 13 a 14. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Deus é bom, Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então suponho que eles caíram no chão. Os sacerdotes não podiam permanecer em pé, ou ficaram de joelhos, ou deitados, para ministrar, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé, para fazer aquilo que eles queriam fazer, para ministrar, por causa, não puderam ficar em pé por causa da nuvem da glória, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Vamos ler em São Marcos 1, 22 a 26. E maravilharam-se da sua doutrina, da doutrina do Senhor Jesus Cristo, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, era um demónio, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus não disse que não era o Santo de Deus, ele era mesmo o Santo de Deus. Só que ele quer ser louvado por pessoas santas e não imundas. Nem por espíritos imundos ele quer ser louvado. Vou repetir o versículo dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Marcos 3, 11 a 12. E os espíritos imundos, vendo a Jesus, prostavam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Marcos 5, 2 a 7. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, eram demónios. O qual tinha, aqui diz que é só um, mas acho que o homem depois disse que tinha mais, né? O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, por ter sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços.
e os grilhões e migalhas. E ninguém o podia amansar. A pessoa que não é mansa é porque não está a ser dirigida pelo Espírito Santo. Ajuda-me a ser manso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Obrigado, porque eu já sou manso, Pai. E andava sempre de dia, este homem de que estava a ler, andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu ao longe o Senhor Jesus, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: que tenha-o contigo, Jesus. Novamente as trevas não têm nenhuma relação com a luz, que é o Senhor Jesus. Ler outra vez o versículo. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus tinha alguma maneira de os atormentar. Vamos ler Marcos 5, 8, 12. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Se ele saísse do corpo daquele homem, tinha que procurar outro corpo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome dele, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali prestando ao monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demónios lhe rogaram, dizendo: manda-nos, os demónios, para aqueles porcos, para que entremos neles. Marcos 5,13. E Jesus logo lhe permitiu. Ele amava o homem e queria libertá-lo. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus queria libertar o homem. E sim, daqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e se afogaram no mar. Marcos 9, 33, 34. Expulso o demónio, falou o mudo. Este era outro homem. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsou os demónios pelo príncipe dos demónios. Então Jesus disse que ele expulsava os demónios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Mateus 18. O Senhor Jesus disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 12, 22 a 23. E trouxeram-lhe a Jesus então endemoninhado, cego e mudo. E de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Aleluia. E toda a multidão se admirava e dizia: não és tu o filho de Davi? Acho que aqui a tradução está incorreta. Era o filho de José. Glória ao Senhor. Então a tradução está mesmo correta. Mateus 22, 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não és tu o filho de Davi? Marcos 9, 38 a 41. E João respondeu dizendo: mestre,
vimos um que em teu nome expulsava demónios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Glória ao Senhor. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Falarão novas línguas. Mateus 17, 18. E repreendeu Jesus o demónio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Era um demónio que provocava doenças. Lucas 8, 28 a 32. Quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demónio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios, e rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogar-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Ora, isto é uma repetição do que já lemos antes. Glória ao Senhor. Vamos a Lucas 9, 1. E convocando os seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios, para curarem enfermidades. Amém, Pai. Glória ao teu santo nome. Lucas 9, 41, 42. E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demónio o derrubou o menino, e convulsionou, ficou com convulsões. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, que é um demónio, e curou o menino, e o entregou ao seu pai. Lucas 11, 14. Estava Jesus expulsando um demónio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demónio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Portanto, o demónio produzia mudez. 1 Coríntios 10, 19, 20. Diz São Paulo: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios, e não a Deus. E não quero que vocês sejam participantes com os demónios. 1 Timóteo 4, 1 a 2. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Portanto, nós devemos ter fé, mas fé que produza obras. Fé baseada na palavra de Deus. Glória ao Senhor. Eu creio que com a leitura destes textos, a nossa fé ficou iluminada, ficou forte, ficou maior. Ficamos com muita fé nesta área. Então, quando alguma doença vier, nós sabemos que pode ser de origem de demónios, demoníaca, mas quando o demónio sai, a pessoa fica livre disso. Deus manda os seus anjos. Quando Jesus foi tentado no deserto, o demónio o tentou, mas depois saiu por algum tempo e vieram os anjos e serviram o Senhor Jesus. Também serviram Elias. Os anjos de Deus têm estado atentos à pregação que nós fazemos do Evangelho. Então estamos terminando. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Até outro dia, amados irmãos. Deus vos abençoe. Fiquem firmes na palavra de Deus, não façam como o Saul ou como o Adão e Eva. Deus disse para fazer uma coisa e eles fizeram outra. No caso do Saul era muito mais difícil. No caso do Adão era só não comer daquela árvore que Deus disse para não comer e eles comeram. Deus é santo, é perfeito, não pode permitir que transgridam a sua palavra. A sua palavra não volta para ele vazia. E as portas do inferno não prevalecem contra ele, nem contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Deus os abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Já disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor também disse, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Não os deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação vos dará o escape, para que possais suportar. O Senhor Jesus Cristo disse, vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei, enchei-vos da palavra de Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Sede santos, como o Senhor Deus, nosso Deus, é santo. Ele é o Criador de todas as coisas, ninguém o pode vencer. Ninguém subirá ao seu trono. Shikarabarabara shinikana, piriabadaba shofona.